Tenho comigo Geisiele Fernandes, candidata do LIVRE, a deputada pelo Círculo Eleitoral de Fora da Europa. Muito obrigado, Soutora, por ter aceitado o nosso convite para esta entrevista ao Correio da Manhã Canadá. E a minha primeira pergunta é muito simples. Quais são as propostas do LIVRE para a comunidade portuguesa que vive fora da Europa? Bom, Nuno, muito obrigada primeiramente por essa oportunidade de poder estar a falar com os imigrantes portugueses no Canadá. No LIVRE, nós defendemos um novo modelo de desenvolvimento para Portugal. Ou seja, nós propomos que seja feita um modelo de desenvolvimento baseada numa economia do conhecimento e da descarbonização de alto valor acrescentado, né, que é o que permite subir os salários e também assegurar o serviço público de excelente qualidade. E isso, a diáspora portuguesa, bem como a lusofonia, tem um grande papel e um papel essencial a desempenhar, né? Ou seja, Portugal pode construir uma elite de serviços europeia e atlântica de língua portuguesa com os vários imigrantes espalhados pelo mundo, não é? E beneficiando, assim, também das qualificações e da experiência das pessoas imigrantes globalmente adquirida ao longo de gerações. E para isso, nós, no LIVRE, propomos que o ensino de português seja feito em parceria do Ministério da Educação, em parceria com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, em termos para que o Ministério da Educação possa possa produzir as linhas programáticas, possa produzir o material e também para que possam ser distribuídos professores a nível local, né? Há muitos professores, há muitos portugueses que ou estão a fazer suas teses de doutoramento, ou estão na diáspora a estudar ou mesmo a viver e podem ser dessa maneira contratados a nível local também e serem distribuídos pelo Instituto Camões, pelo Instituto Camões. Outra proposta que também é muito interessante para a diáspora, que é uma das propostas do LIVRE, é em relação à questão da democracia, que nós sabemos que principalmente em países grandes como o Canadá, muitas vezes as pessoas têm que fazer quilômetros para conseguirem aceder ao consulado e fazer as suas votações, ou também sabemos que muitas vezes os votos por correspondência não têm a sua eficácia no momento da eleição, podem ser extraviados ou chegam tarde a Portugal. Então, de acordo com a realidade de cada país, também o LIVRE pensando nisso, o LIVRE propõe também o voto, o desenvolvimento de um sistema de voto eletrônico não presencial, que possa melhorar a vida útil das pessoas no momento da votação, para que as pessoas não tenham que se dirigir, fazer quilômetros para aceder ao consulado, ou também para que não corram risco de votarem e o seu voto sequer chegar de fato em Portugal. Então, e esse sistema de voto eletrônico não presencial não é novidade, é algo que já foi feito em 2005 e teve uma enorme adesão da diáspora. E esse voto alarga a democracia e é uma conquista que é para as pessoas com deficiência audiovisual, elas podem votar sozinhas. Né? Ou seja, elas não precisam ser acompanhadas para votar. Essas pessoas hoje em dia têm que ser acompanhadas e isso traz aqui um alargamento da democracia nesse sentido. E é uma das propostas do LIVRE. E em relação ao Canadá, o LIVRE tem uma proposta que é uma proposta que, de acordo com a realidade dos imigrantes portugueses no Canadá, ela é uma proposta que encaixa perfeitamente, porque no Canadá nós temos luso-descendentes e luso-canadianos eleitos. Então, o LIVRE propõe criar uma rede de luso-descendentes, que ela pode funcionar de uma maneira mais formal, através dos serviços diplomáticos, ou também através de uma maneira mais informal, que é promovendo encontros dos lusos descendentes eleitos, para que possam, assim, trocarem experiências, trocarem informações, de modo a que possa beneficiar a comunidade portuguesa na diáspora. Muito bem. Doutora,
nós acabou por falar também ao bocado da questão do voto eletrónico. Há aqui uma problemática que se tem verificado ao longo das últimas legislativas, é que, imagine, nós temos 500, agora já temos mais, mas em 2019 havia cerca de 500 mil recenseados e só votaram 50 mil. O que é preciso fazer para mudar estes números? Eu acredito que isso seja não só não só faça parte de uma educação política que não é feita em Portugal. Portugal não educa as pessoas para a participação na democracia, né? Essa educação cívica, ela poderia passar pelas escolas também, poderia passar muito mais afincamente para que as pessoas pudessem entender o quanto é possível participar na democracia, mas também é muito feito por falta de informação, ou seja, principalmente na diáspora, acredito que seja uma grande falta de informação e também de apelo para que as pessoas possam votar no estado em que nasceram, não é? Então, o voto eletrônico, ele pode, inclusive, vir a ser algo que possa incentivar as pessoas poderem votar, porque elas não vão ter que despender da sua vida útil para conseguirem votar no seu estado, nas eleições em Portugal. Então, ou seja, se nós tivermos um voto eletrônico, não presencial, esse voto pode estimular a participação democrática das pessoas, porque inclusive pode jogar muito bem, se encaixar na vida útil das pessoas durante o seu dia a dia. Doutora, sabemos que a comunicação social tem um papel preponderante na ligação, é um fundamental de ligação entre a língua portuguesa e a comunidade. Recentemente um jornal na África do Sul fechou portas, um jornal português. Quais são as medidas que o Partido Livre quer tomar para, no fundo, salvaguardar os interesses da comunidade, que é fazer com que a imprensa da diáspora não acabe? Porque neste momento, em fase de pandemia, ela está a atravessar bastantes dificuldades. Nós temos uma proposta no nosso programa que é uma proposta que nós gostaríamos que fosse feita e implementada a nível das Nações Unidas, que é a criação de um Tribunal Internacional dos Direitos Humanos, onde, por exemplo, na criação do Tribunal Internacional dos Direitos Humanos, um jornal que seja fechado por um governo, ele pode muito bem recorrer a esse tribunal e pode muito bem ser atendido e ter as suas dificuldades sanadas e fazer mesmo uma denúncia, porque a partir do momento em que um jornal é fechado por um governo, isso tem que ser feito uma denúncia a nível mundial, porque não é só aquele governo, aquele país que está sob ataque, é toda a imprensa mundial. E, obviamente, o Partido Livre não irá tolerar, obviamente, nenhum atentado à liberdade de imprensa. Muito bem, doutora. Para fechar, em caso de eleição, como é que será a relação de Geisiele Fernandes com a comunidade portuguesa residente no Canadá? Bom, antes de tocar no caso da questão da eleição, gostaria de falar um pouco sobre a questão da legalização dos imigrantes em Portugal, que é algo que eu sei muito bem como é difícil e como, embora Portugal tenha, nesse momento, das leis que beneficiam muito mais a legalização do mundo, né, das leis, a lei da canadense já não é parecida com a lei portuguesa, e eu sei que muitos imigrantes portugueses dependem, não conseguem sua legalização. Nós gostaríamos de, nesse sentido, o LIVRE considera que seja importante que haja feita acordos bilaterais com a União Europeia e que seja feito ao nível da União Europeia esses acordos bilaterais também para que sejam reconhecidos os cidadãos europeus no Canadá, ou seja, para que sejam reconhecidos em sistema de igualdade. E em relação a isso, obviamente, a ligação com o gabinete no parlamento, com o gabinete do LIVRE no parlamento, se eu for eleita, também é a minha vontade, como é a vontade do partido, que seja feito de uma maneira mais transparente possível e realmente feito de mão dadas com as pessoas. Nós nos comprometemos a construir um portal, né, com vários, não somente com o fuso horário
do Canadá, mas também com os vários fusos horários da diáspora, não é? Dos vários países, para que as pessoas migrantes elas possam ver, possam aceder mesmo ao nosso gabinete e terem um contato não só comigo, mas também com o partido. E também será feito um acompanhamento e um estreitamento de laços com a comunidade portuguesa, com seus líderes comunitários, com as associações, o que significa que nós realmente queremos que seja uma legislatura para as pessoas, com as pessoas e de mãos dadas com as pessoas, porque nós acreditamos numa democracia global, num mundo cosmopolita e somente com essa abertura hoje em dia é possível fazer uma democracia e também fazer política que não seja uma política de gabinete, mas sim uma política que seja interventiva e possa melhorar, de fato, a vida das pessoas. Doutora, foi um gosto falar consigo. Muito obrigado.